President. Faça favor, minha senhora. Obrigada. Gostaria de citar o artigo 36, que diz que a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança irá consultar regularmente o Parlamento Europeu quanto aos principais aspectos e as principais escolhas da política externa e de segurança comum, bem como a política externa e de defesa comum, e irá informar o Parlamento quanto à evolução destas políticas. Ele, não eu, mas a alta representante irá também ter em conta as posições do Parlamento Europeu. Fim de citação. Eu acredito que no último ano conseguimos, e bem, travar este diálogo, ou seja, uma consulta regular, sempre com atualizações, últimos desenvolvimentos e aplicações destas medidas políticas sempre em diálogo muito estreito. Mas eu também confesso que é difícil aceitar, tendo 5 debates, hoje à tarde, hoje à noite, nesta plenária, temos 2 horas e meia de atrasos. Não é um sinal de respeito, nem para o vosso trabalho, nem para o nosso trabalho. Em 2016, temos passado por um ano muito difícil em termos de política externa. O acordo com o Irão foi muito importante para a diplomacia europeia, nomeadamente quanto à Síria, ataques em Paris. O artigo 42, número 7, foi utilizado pela primeira vez por um Estado-membro e foi debatido a última vez quando estivemos aqui neste hemiciclo. A nossa resposta à crise dos refugiados estabeleceu um número sem precedentes de mecanismos políticos. Um novo fundo fiduciário para a África, medidas de cuidados básicos nos campos de refugiados, um pacto muito importante para os campos de refugiados na Jordânia, são muito importantes. Os próximos meses também não vão ser nada diferentes. Temos, por vezes, olhar para os prazos eleitorais nos Estados Unidos como anos de transição, mas não é um ano sabático. E não é um ano sabático para a União Europeia. Antes, pelo contrário. Temos uma janela de oportunidades que poderá fechar-se. E a inação irá sempre agravar a situação. Neste debate vou olhar para as principais prioridades da política externa da União Europeia. Iremos falar das medidas a curto e longo prazo quanto à estratégia da União Europeia mais logo à noite. Mas repito, eu não vejo porque é que devemos ter 2 debates, um a seguir ao outro, quanto a 2 temas muito semelhantes. Mais uma vez eu peço que esta repetição ocorra novamente para que o tempo seja mais bem emprego. Voltando às nossas prioridades. O fim da grande guerra civil no Médio Oriente e Norte de África continua a ser a nossa principal prioridade. Este conflito está a ser travado em várias frentes. Na fronteira entre a Síria, Iraque e Turquia, até ao Iémen, Líbia. Em cada uma das frentes de ataque há um contexto histórico, há protagonistas, há desenvolvimentos, mas em cada um destes focos a solução do conflito passa por um processo de reconciliação nacional. A derrota do Daesh, a Al-Qaeda, outros grupos terroristas, só podem acontecer se houver um processo político paralelo. Estamos a lutar para que tal aconteça e vemos alguns resultados, embora ténues. A consolidação das forças regionais é importante para que a guerra cesse e para que haja reconciliação nacional. Precisamos de uma paz fria. Na Síria, parecia impossível há alguns meses o cessar-fogo. É frágil, mas está a ser respeitado. O apoio humanitário já chegou a toda uma série de áreas afetadas, embora seja longe do perfeito. Há medidas que vão consolidar as negociações no terreno. Eu estive em Genebra com autoridades responsáveis. Reuni-me também com os principais intervenientes. Houve uma coordenação da nossa posição na reunião dos ministros de negócios estrangeiros, 17, no Japão. Precisamos de progressos, rapidamente. A paz tem muitos inimigos e por isso é que temos que agir rapidamente. É este o nosso farol. Ao mesmo tempo, precisamos da mesma paciência que nos trouxe até aqui. As negociações não vão ser fáceis, mas a perseverança sempre deu frutos. O mesmo se aplica à Líbia. Os representantes da presidência do Conselho estão em Trípoli e, ao fim de muitos meses, queremos criar um consenso. Mas é apenas um ponto de partida. Todos devem
respeitar a transferência pacífica de poder para o novo governo e nós iremos ajudar, iremos apoiar a presidência do Conselho e todas as autoridades. Mas que fique claro, como aconteceu anteriormente, seja o que fizermos, faloemos com os líbios. Se pedirem apoio, estaremos prontos para o dar. Do ponto de vista humanitário, formação das forças policiais, setor judiciário, gestão de fronteiras. Mas o futuro da Líbia está nas mãos do povo líbio. A estabilidade, a prosperidade e a derrota do Daesh dependem da unidade nacional. A solução para o conflito na Líbia só pode ser política. E só pode ser Líbia, ponto final. A nossa responsabilidade é, de forma coerente, manifestar o nosso apoio. Em terceiro lugar, quanto à região no seu todo, Iémen, nos próximos meses, claro que vamos olhar para a Síria, para a Líbia, mas não nos podemos esquecer que há outras crises, embora não cheguem às manchetes dos jornais. No Iémen, o conflito provocou uma tragédia humanitária maciça. 80% da população precisa de assistência humanitária. A instabilidade é um terreno, é um foco para grupos terroristas. No Médio Oriente, Corno de África, Índico e Mediterrâneo. Eu falei com o representante especial das Nações Unidas na semana passada e, em conjunto, queremos um cessar-fogo. E o cessar-fogo começou a funcionar no último domingo. Mas, graças ao nosso apoio, iremos preparar as futuras negociações com iniciativas que irão afetar toda a região. Finalmente, e gostaria de terminar nesta prioridade quanto ao processo de paz no Médio Oriente, porque, apesar da falta de atenção dos meios de comunicação, não se esqueçam do conflito israelo-palestiniano. Não havendo desenvolvimentos em prol da paz, haverá certamente uma escalada dos acontecimentos. Temos que trabalhar com os nossos parceiros árabes e queremos elaborar um relatório com recomendações para ultrapassarmos o impasse para esta solução de dois Estados. Ficar sentados não é solução. Por vezes as negociações ocorrem de uma forma silenciosa, mas estão sempre a decorrer. A opinião pública não está muito concentrada neste assunto. Não significa que tenhamos que ficar por aqui. Por termos estes conflitos, Líbia, Síria, Iémen, incluindo o Médio Oriente, estabelecendo parcerias fortes com os nossos vizinhos, mas também com fortes protagonistas Ásia e África, são sempre um bom caminho para darmos resposta ao terrorismo na região, no mundo e na União Europeia. Podemos colmatar este vácuo que é utilizado pelo Daesh, evitar a radicalização, sempre em parceria com países de maioria muçulmana, para que haja um respeito pela coexistência, liberdade religiosa, reforçando o papel da Europa em prol da segurança dos nossos parceiros no Médio Oriente, Norte de África, Sahel, Sudeste Asiático e nos Balcãs Ocidentais. Outra questão importante prende-se com os conflitos no Médio Oriente. Os refugiados, no entanto, migração, são fenómenos que não vão cessar, mesmo chegando à paz na Síria e na Líbia. Sejamos sinceros, as grandes deslocações de pessoas são a nova normalidade. Este tema já foi, aliás, discutido recentemente aqui. As guerras não vão cessar os fluxos de população. Haverá novas rotas de estabilização de vários países, mais incentivos para os traficantes de seres humanos. Só encontraremos uma solução com os nossos vizinhos e não contra eles. Por isso, eu estive na Jordânia, no Líbano, na África na semana passada. A Operação Sofia, graças às suas embarcações, salvou centenas de vidas. Na terceira área em que precisamos de intervir rapidamente, parece-me uma área óbvia, se quisermos gerir bem estas duas últimas prioridades. O relançar do multilateralismo como um formato adequado para lidar com todas as questões internacionais poderá parecer menos prioritário. Mas temos que olhar para o sentido claro da diplomacia multilateral, o que levou à COP21 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esta diplomacia multilateral possibilitou o acordo com o Irão. É uma visão global, vantajosa para todos. Um cenário baseado em regras. É a forma europeia de desenvolver política, criar política. Nos próximos meses, iremos olhar para a área da não proliferação. A comunidade internacional
mostrou-se una face aos testes nucleares norte-coreanos. Eu estive em 2 eventos quanto ao desarmamento, em Washington, com o Presidente Obama, e em Hiroshima, ontem. E foi a primeira vez que estivemos com os restantes membros do G7 em honra, em homenagem das vítimas da bomba atómica. A discussão foi boa e é do interesse da União Europeia, todos nós, que haja uma cooperação mais estreita internacional na área da segurança nuclear, não proliferação e desarmamento. Finalmente, diria que o multilateralismo e a cooperação internacional e a relação que temos com a Rússia. Nestes dossiês que eu mencionei, Irão, Israel, Palestina e, em parte, o dossiê sírio, a liderança russa manifestou um interesse em cooperar connosco e com o resto do mundo. Foi tomada uma decisão, em conjunto com os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, há algumas semanas, que iríamos dialogar com a Rússia naquelas áreas que são do nosso interesse. Há dias foi anunciado e hoje confirmado com uma data, teremos uma reunião do Conselho NATO-Rússia, depois de um interregno de vários anos. Não significa que as nossas relações com a Rússia possam voltar à normalidade. Eu acredito que Jens Stoltenberg, meu amigo, explicou bem a sua posição com estas palavras que refletem e bem a situação atual. Haverá um regresso à normalidade quando a Rússia respeitar o direito internacional. Fim de citação. A posição da União Europeia foi alvo de um acordo unânime no Conselho dos Assuntos Externos há apenas um mês. Aceitámos 5 princípios da nossa política face à Rússia. O diálogo seletivo anda a par e passo com a aplicação dos acordos de Minsk e a relação com os nossos parceiros de leste, o reforço da nossa capacidade de determinação e a resposta face às expectativas da sociedade civil russa. Eu optei por esse Conselho dos Assuntos Externos há um mês e eu dir-vos-ia que todos os Estados-membros estão em sintonia. Rússia e outros dossiês também. Vamos precisar da mesma unidade para trilharmos o nosso caminho nestes tempos tão incertos. Quanto aos temas que eu mencionei, todos nós temos os mesmos interesses, como europeus. Os nossos governos estão a percebê-lo, a pouco e pouco. Mas os cidadãos já o perceberam há muito tempo. Sabem que nós ou teremos uma política comum de segurança, ou então não vamos ter uma política de todo. Porque só em conjunto é que temos os instrumentos e o peso necessários no mundo atual. E esta é a melhor resposta que podemos dar às nossas populações. E eu conto com o apoio do Parlamento Europeu para moldar esta política externa e de segurança comum nos próximos anos. Obrigado.